Nesse vídeo, vamos dar sequência ao estudo da estabilidade de sistemas elétricos de potência, a estabilidade angular. Só que nós vamos agora começar a focar na análise de estabilidade de pequenas perturbações, que é aquele caso onde a gente quer ver se o sistema se mantém em condições adequadas diante de perturbações de geração e perturbações de carga de pequena magnitude. Nesse sistema, o chamado sistema máquina barra infinita, nós vamos utilizá-lo para proceder com a linearização das equações para análise de estabilidade. Temos aqui um gerador, que será modelado pela sua representação clássica, conectado a uma barra infinita, tensão e frequência constante, através de uma linha de transmissão. A gente viu que, representando esse gerador pelo modelo clássico e fazendo as manipulações matemáticas pertinentes, a gente chega num circuito simplificado, onde o gerador é representado por uma fonte E' fase zero e a barra infinita representada por uma fonte de tensão VB menos delta. E entre essas duas fontes nós temos a reatância total, composta pela reatância transitória de eixo D do meu gerador e a reatância XR da linha de transmissão. Qual é, então, a potência elétrica que flui do gerador para a barra infinita? Ela é dada pela expressão aqui representada, que é basicamente a multiplicação de E' vezes o VB sobre o X total entre as duas fontes, seno da abertura angular entre as duas fontes. A abertura é zero menos delta. Fica aí mais delta, então a gente tem aqui seno delta. Então essa é a expressão matemática que permite calcularmos a potência que flui no sentido do gerador para a barra infinita. E a gente vê aqui também que, devido à presença do seno do ângulo, essa expressão é não linear. Temos dois conjuntos de equações, duas equações do conjunto de equações do movimento do rotor, sendo a primeira a equação de velocidade angular, que vai falar para nós que a derivada do ângulo interno do gerador, é igual à diferença entre a velocidade do gerador e a velocidade síncrona. Simplificando, nós podemos chamar essa diferença de delta ômega, e se dividirmos ambos os lados pelo ômega síncrono, a gente chega que a primeira equação, que é a de velocidade do movimento do rotor, é ômega síncrono vezes a derivada do ângulo, que é igual ao desvio de velocidade em PU do meu gerador. Então essa é a primeira equação do conjunto aí de equações de movimento. A segunda equação diz respeito à equação de aceleração angular, que é também chamada de equação de oscilação, que para nós é representada da seguinte forma: duas vezes a constante de inércia sobre um ômega síncrono vezes a derivada segunda do ângulo, que é a aceleração angular. Então, a aceleração é igual ao desvio da potência mecânica menos a potência elétrica, sendo que a potência mecânica é de entrada e a potência elétrica é de saída. Vamos analisar com mais calma o que acontece com o termo à esquerda, né? 2 vezes H sobre ômega síncrono vezes a derivada segunda do ângulo. Se nós separarmos essa derivada, sem perda de generalidade, a gente consegue observar que aparece aqui em vermelho a derivada primeira do ângulo. Sendo que a gente sabe lá do que a gente fez aqui anteriormente, é que essa derivada primeira nada mais é que o produto do ômega síncrono vezes o desvio de velocidade em PU. Fazendo a substituição, é possível que a gente simplifique essa equação, né? Então, o lado esquerdo fica representado 2H vezes a derivada do desvio de velocidade em PU,
e a gente chega no formato final da equação de aceleração, que é a equação de oscilação da máquina, que é 2H vezes desvio de velocidade é igual ao desvio de potência elétrica, mecânica menos a elétrica. É importante ter em mente que a análise da estabilidade de pequenas perturbações exige um modelo linearizado. Para a gente entender o conceito de linearização de uma função, temos aqui uma figura, onde eu observo o seguinte: eu tenho aqui uma curva, né, que é uma função de x, e eu tenho dois pontos. O ponto em vermelho é o meu ponto x0, né? E eu tenho, obviamente, o f de x0 como a função, né? O valor da função dele. Bom, para pequenos passos ao redor de x, é possível, como a gente pode ver aqui, aproximar essa curva por uma reta. Então, por exemplo, supondo que o x é pequeno o suficiente para manter a linearização, eu consigo, né, dar um x0 mais ΔX aqui em azul, e eu ainda consigo calcular o valor da função não linear f de x através de uma aproximação da reta, né? Então a gente observa que o conceito de linearização ele tem uma certa validade ao redor do ponto utilizado na linearização, que no caso aqui foi x0, né? Acontece que a gente também observa que quanto mais longe do ponto, essa linearização perde a sua validade. Ou seja, a gente tem aqui que a mais à direita e mais à esquerda, a situação onde a linearização ela não é suficiente para representar essa curva f de x. Tá? Então a gente tem aqui até o delta f de x, né, a variação da função, e a variação da variável x. Mas um método muito prático, né, o método mais correto é você fazer a expansão em série de Taylor com os graus, né, com os termos, né, de primeira, segunda, terceira ordem, né? Mas um método muito prático que eu costumo ensinar aos meus alunos na análise de estabilidade é o seguinte: considere uma função f de x e você quer fazer a linearização em x0. Bom, para que você consiga representar essa função, não é tão difícil, e você tem que fazer nada mais que o seguinte: você faz lá o delta f de x, né, já representando ele por diferenças, é igual a derivada da minha função em relação a x, avaliada no ponto que eu quero linearizar, x0, então isso aqui é uma constante, vezes o meu delta x. Então, se a gente expandir aqui, ó, eu tenho f de x menos f de x0 é igual a derivada avaliada de f de x avaliada em x0 vezes a abertura, né, o x menos x0. Então, o processo de linearização é muito tranquilo. Basta você fazer o seguinte: um delta da função vezes as derivadas em relação ao x. Se você tivesse uma função de duas variáveis, aqui seria derivada da função em relação a x1 vezes delta x1 mais a derivada da função em relação a x2 mais delta x2. Então é simples, não tem muito problema. Então, aplicando isso daqui nas nossas equações de movimento do rotor, eu tenho o seguinte: a equação de velocidade, que é 1 sobre ômega 5 vezes a derivada primeira do ângulo é igual a desvio de velocidade. Eu observo o seguinte, que basta eu representar o meu delta ângulo, né, o meu delta, né, que ele vai ser aqui, isso aqui representa, né, que a equação está linearizada. E os outros termos, não precisa preocupar, porque eu já tenho o ângulo, já tenho a velocidade representada em delta, né? Já a equação de oscilação, eu tenho o seguinte, ó, 2H vezes a derivada primeira do desvio de velocidade é igual a potência mecânica menos a potência elétrica. Basta você substituir pelos deltas, né? Então seria algo mais ou menos assim, ó. Na derivada já está representada em termos de desvio, né? Então é 2H vezes derivada primeira do desvio de velocidade, mas agora eu tenho que representar o quê?
o meu desvio de potência mecânica, delta potência mecânica, menos o delta potência elétrica. Atenção que esse delta potência elétrica, a gente viu que a potência elétrica é uma função não linear. Então, a gente, no próximo vídeo, nós vamos linearizar essa potência mecânica, tá? Para a gente completar o processo de linearização da equação de oscilação. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!